Olá, estamos começando mais um programa, mais um Docton Entrevista pela Docton TV e também pela internet. O bate-papo de hoje é sério, é sobre os animais. E a minha convidada de hoje é Tatiane Lacerda Lopes, ela que é defensora dos animais aqui da nossa cidade. Vamos bater um papo com ela e conhecer um pouquinho mais do que ela faz no dia a dia dela e em proteção, aos bichinhos, aos cães, gatos, a todos os animais em modo geral. Tatiane, muito obrigada pela sua participação no nosso programa Docton Entrevista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Regiane. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais com relação a uma causa que a gente precisa mesmo defender, né? Tatiane, quando que começou essa paixão pelos animais, assim, em você? Como que foi que surgiu? Olha, eu acho que eu acho que você se adapta ao meio social hoje através das caridades que você vai fazendo. Então, sempre de novinha, a minha mãe sempre incentivou a gente a doar, né? O pouco que a gente tem que dividir, a gente tem que ser mais, não dado, mas assim, a gente tem que fazer o bem sem saber a quem. Então, quando eu estava na fase mais ou menos de uns 13 anos, eu trabalhei voluntariamente em um pet shop e assim, desde essa época eu comecei ao meu interesse, sabe, a desenvolver dentro de mim mesmo a vontade de defender essa causa dos animais, por maus tratos, mutilações e outras coisas mais que são crimes, né? Que a população hoje, ela parece que perdeu um pouco da gravidade do assunto. Acham que vão ficar impune os crimes, que não tem leis para isso, e os cães são os que mais sofrem, né? Os animais em si, não só animais domésticos, né? Mas os animais também silvestres, que vivem em cativeiro e sofrem maus tratos também. É verdade. Tatiane, qual a sua observação durante esses anos todos? Você tem 26 anos, muito nova, mas bastante engajada nessa causa social, né? Proporciona alguma ajuda sempre que solicitada, ali como no Latimia, e você, por si própria, já tem uma iniciativa de proteção. Você passando pelas ruas, já vê um animal que precisa da sua ajuda. Qual a sua primeira ação naquele momento? Olha, quando a gente depara com o animal de rua, né, a gente vê esse animal abatido, triste, com fome, né, a maioria das vezes machucado e com parasitas, né, que ficam no animal pela falta de banho. E assim, a primeiro momento, por não ter recursos financeiros, é alimentação. Depois eu levo para minha casa, né, como já tenho vários encaminhados, e trato deles, eu mesma dou banho, eu mesmo cuido e depois encaminho para um lar. Então, raramente eu encaminho algum cachorro a Marta, né, lá do Latimia. Por quê? Porque lá já está lotado de cães. Lá precisam de pessoas para retirar esses cães de lá, para que novos cães sejam, né, reintegrados lá e que possam receber novos lares. E aí, o que acontece? Quando você vê um cachorro de rua assim, a maioria das pessoas se afastam, acham que são cães agressivos e, na verdade, não são isso. São cães que foram abandonados por alguém, por algum motivo, por uma compra impulsionada numa época de Natal ou uma época de comemoração, né, uma data festiva, compra um animal pensando que é um objeto, uma coisa que na verdade é um ser vivo e que precisa de alimentação, precisa de cuidados, vacinas, né? E a maioria das pessoas não tem essa consciência no ato da compra. E com isso gera a questão do abandono, que temos aí na cidade de Caratinga vários cães necessitando de abrigos, né? Que não temos também, porque as ONGs aqui de Caratinga só tem a Latimia, agora tem uma em Piedade e são pessoas voluntárias que tentam ajudar a causa também, né? Mas lembrando que isso é um papel da sociedade, né?
Mas o ser humano, ele tem também que fazer valer as leis, né? Eles têm que denunciar, eles têm que fazer valer a pena. Tatiane, você acha que há preconceito no mundo animal também? Entre o animal e o ser humano? Você acha que existe esse preconceito de raças? Acho sim. A maioria das pessoas hoje, elas preferem um cão peludinho, um cão de raça, né, de pedigree. E assim, os cães que estão na rua, a maioria deles são vira-latas, ou seja, tentam virar as latas para se alimentar da maldade humana. Ou seja, esses cães que estão na rua são cães que provavelmente alguma vez, né, dentro dos seus lares, alguém tentou reproduzir com outro animal e viu que não deu um lucro, né? Não estou afirmando exatamente isso, mas que não teve sucesso, e aí colocaram esse animal na rua, ou seja, ele virou um cão abandonado, porque não tem uma raça, as pessoas preferem uma raça, e aí vem essa questão toda aí, que os animais ficam abandonados porque eles são vira-latas, são cães sem raça definida, e esquece que são cachorros, né? E que tem vida. E que tem vida, né? E que precisam de cuidado. Exatamente. E nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero por você. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista, falando hoje de um assunto super importante. É isso mesmo, importante a todos vocês, nossos telespectadores, que é sobre a proteção animal. Você com certeza já viu vários animais nas ruas, às vezes não estão, né, bem cuidados porque estão ali abandonados. E todo animal merece um lar. Quem sabe você, nosso telespectador, se conscientize, né, e possa fazer uma adoção. E para conversar, hoje no programa Doctor Entrevista, eu estou aqui com a Tatiane Lacerda, ela que é defensora dos animais, irá mostrar a você, nosso telespectador, o quanto é importante adotar. Eu mesmo, Tatiane, você sabe da minha história, eu nunca tive em casa, né, minha família toda muito da roça, então a gente nunca teve aquela questão de ter um animalzinho de estimação. Todos os animais estavam ali, sempre foram muito bem tratados, mas nada de um animal dentro de casa. Quando eu vim, né, para Caratinga, eu tive a oportunidade de concretizar um desejo meu. E hoje, esta cachorrinha é minha companheira e ela foi adotada. Eu tenho o maior orgulho, Tatiane, de falar, né, a você e você, nosso telespectador, que hoje eu tenho sim, há quase 3 anos, a Mel, ela que é a minha companheira. Ela não é a minha cachorrinha. A Mel hoje é minha companheira e ela é adotada. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. E eu espero muito que o nosso telespectador se comova, né, com as histórias que a Tatiane está passando e que tenham a iniciativa em adotar um animal de rua, que tenha alguma procedência, que seja o vizinho tal toma conta dele, do cachorrinho, mas não cuida direito, só dá uma alimentação. Se você tem algum receio, então comece por estes animais, né, Tatiane? Exatamente. O que você acha de uma dica, uma orientação ao nosso telespectador? Olha, que tem medo até às vezes de adotar. A adoção primeiro ponto tem que ser uma adoção responsável, né? Eu sugiro que para quem quer adotar algum cão, que vai nas ONGs, onde tem vários cães, vários tipos de raça, né, as misturas, para ver, né, qual tipo de trabalho que essa ONG faz, porque é um trabalho voluntário, de coração e para apenas um objetivo, né, a adoção. Então, quando você adota um animal, o primeiro ponto, se você tiver, né, um interesse que ele não procrie, a primeira parte seria a castração. Porque a castração vai inibir que esse animal reproduza, né, mais animais e assim
que gere abandono nas ruas, né? Porque a maioria das pessoas hoje adotam e depois virem e falam, mas eu não tenho condições de cuidar, sabe, Regiane? É o que mais acontece. Eu adotei, mas agora eu percebi que não era. Já cria um vínculo com o animal. E um animal não pode ser descartado como se fosse um lixo. É um ser vivo. Então, as pessoas têm que ter essa conscientização. Quando você vai adotar, você não está adotando um objeto, você não está adotando uma coisa qualquer, você está adotando um ser vivo. Então, é o seu caso, você adotou uma companheira, né? E, por sinal, eu percebo que você tem uma afinidade com ela e ela com você, assim, de família, sabe? É um carinho que você transmite para ela e ela retribui. Então, todos os cães que eu particularmente adotei na minha vida, teve uma que eu gostaria até de falar, que é a Suzy. A Suzy, ela é uma cachorrinha que estava num local que não estava sendo cuidada e eu retirei ela desse local. E como na minha casa passa vários cachorros de rua, que eu pego e encaminho eles para um lar, a Suzy foi a que eu mais me apeguei, porque eu permaneci com ela 8 meses. Então, nesse tempo que eu fiquei com ela, eu me apeguei muito. Então, por motivos de força maior, né, com raças diferentes, aquela coisa toda, não foi possível eu continuar com ela, porque, assim, por motivo de força maior, uma outra cachorra estava brigando, aquela coisa toda. E eu encontrei uma pessoa que é igual a mim, praticamente, que é apaixonada com animais também, e que falou, olha, se você quiser, eu posso ficar com ela. E com isso, ela indo para esse novo lar, foi assim, uma luta. Eu sofri pra caramba, eu chorei até dizer que chega. E assim, depois dela foram vários, sabe? Então, assim, o amor que o animal retribui por você é um amor incondicional. É algo assim que realmente não tem preço. É verdadeiro e são fiéis. Exatamente, a definição seria essa, sabe? São animais que, assim, vieram nesse mundo, assim, para realmente nos alegrar. Eu acho que o ser humano que está destruindo, sabe? Eu acho que não são eles que estão... eu acho que eles já vêm no mundo aprendendo a amar, sabe? E você tem uma frase que eu achei bem interessante, você pode até citá-la, mas resumindo, é que a população cobra muito, mas na hora de ver e realmente agir, elas acabam muitas das vezes entrando na zona de conforto. Mas eu queria que você falasse essa frase ao nosso telespectador, eu não cheguei a anotá-la, eu achei super interessante e o nosso telespectador pode prestar atenção nessa frase. Na verdade, eu trabalho, né, e eu fui convidada hoje pela Regiane para estar aqui no programa da Doctor dando essa entrevista. E foi muito de surpresa, assim, né, eu não estava esperando isso. E como foi tudo muito rápido, as coisas que a gente fala do coração a gente não consegue memorizar, né? E tem uma frase que eu acho que o ser humano, não sei se é essa, que eu falo que o ser humano ele tem que ser integral. Ele não pode ser parcial, sabe? Ele tem que ter aquilo ali, a boa vontade por inteiro e não pela metade, fazer por fazer, sabe? Você tem que ter a sua religião. Claro, muitas pessoas falam a religião e tal, aquela coisa toda. Mas a religião, verdadeiramente, no meu ponto de vista, eu acho que é a consciência. É você deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que você fez alguma coisa de útil e que, assim, beneficiou alguma coisa. E, especificamente, para mim, é voltado para o caso dos animais. É isso mesmo. A frase que eu citei também é que o valor do povo se mede pelo bem-estar dos mais fracos. Então, o povo às vezes cobra muito, sabe? Cobra, que isso aí é coisa do poder público, que isso daí por que não leva lá pra ONG? Mas tem um lugar aqui em Caratinga que mexe com cachorro, por que não leva? Então, a pessoa nunca faz uma crítica construtiva, sabe? A pessoa sempre joga a culpa dele pro outro, sabe? E acha que esse outro tem obrigação. Na verdade, todos os seres humanos aqui de Caratinga poderiam ser um defensor de animal, né? Não ser eu ou outras que tem inúmeras aqui em Caratinga. Tem a Amélia, tem a Lorena, tem a Dona Rose Moraes, tem a Letícia, a Dilson, e assim vai, várias pessoas, eu às vezes não lembro de todos aqui,
Mas tem a assim, Roberta, tem a Roberta, que é uma pessoa excelente, tem a Priscila também, tem inúmeras pessoas. Juliana. Tem tantas, tem a Aline Botelho, tem. Se a gente for falar todas aqui, a gente vai ficar, né? Eu fico até em dívida com elas também. São muitos, mas ao mesmo tempo são poucos pela Exatamente. gravidade do problema e do cenário hoje. Tatiane, mas nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. E a frase, né, que nós estamos falando aqui desde o primeiro bloco é adoção. Quem sabe você, nosso telespectador, né, passa a se sensibilizar e adotar um animalzinho. Com certeza vai fazer um bem enorme para o animal e principalmente, te digo, de carteirinha. Vai fazer um bem imenso para você. Espero no próximo bloco, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Doctor Entrevista, conversando com a defensora de animais, Tatiane Lacerda Lopes. E Tatiane, nesse último bloco, eu acho interessante, né? A gente falou da questão de adotar. Quem não tem condições no momento de adotar um animalzinho, seria interessante neste período, né? Tá todo mundo sentindo aquele friozinho em casa, não tá? Então, graças a Deus, nós temos um lugarzinho para dormir, nós temos blusas quentinhas para nos aquecer, mas os animais não têm. Assim como os moradores de rua, é bom sim, né, ajudá-los, protegê-los, mas existem tantas campanhas e poucas para os animais, e eles também sentem frio, é isso mesmo, Tatiane? É isso mesmo. O que acontece? Quando a gente vai para nossa casa, a gente tem para onde ir, né? A gente trabalha por um objetivo. Então, todas as vezes que a gente passa na rua, que a gente olha um animal, a primeira coisa que vem na cabeça, poxa, eu tenho para onde ir ele, sabe? Então, quando você vai observando com o passar do tempo, entre frio, entre inverno, entre verão, entre outono, entre primavera e assim vai, eles continuam à espera. Eles sempre estão esperando uma atitude de alguém, de você de casa, que possa, né, tá doando um cobertor que não usa mais, ou uma roupa que não usa mais, para um abrigo, né, para algum local, destinar eles a algum local, ou se mesmo colocar, né, a ração, a água na porta da casa de vocês. Fazerem casinhas de papelão também é uma ótima ideia, né, no YouTube ensinam as pessoas que têm interesse em fazer isso, né? E a questão do frio, realmente, Caratinga tem de madrugada aí, tá fazendo 5 graus, 6 graus. Então, assim, se a gente for analisar, eles têm couro sim, né? São animais. Eles têm pelo, não sentem frio. Exatamente, mas como assim não sente frio? As pessoas falam assim, o animal sente frio. Claro que sente, o animal é ser vivo, ele tem febre, ele sente fome, ele sente dor, sabe? É um ser vivo. Então, assim, eles não foram destinados a esse habitat extremamente, sabe? Eles são seres que estão jogados na mãe natureza, né? Às vezes debaixo de sol quente demais, às vezes na chuva. Alguns morrem aí porque não tem onde colocar eles com pneumonia, né? Tossindo, que cães também têm as doenças, e aí vai. Então, o que acontece? Se as pessoas conscientizarem, doar, né? Mesmo que seja um cobertor rasgado, que né? Não serve mais, então vamos juntar essas coisas que vocês não usam mais e doar, porque isso faz bem. Doar é a melhor coisa que existe. E, assim, adotar nem se fala, né? Porque a adoção realmente são coisas extremamente distintas, mas, assim, que andam lado a lado. Tatiane, eu estava falando no início, né, deste bloco, fiz até um comparativo, né, a questão dos moradores de rua, que eles também sentem frios, a questão da doação do agasalho, mas os animais, eles também, né, a gente disse a questão de doar um agasalho. Como que faz para doar um agasalho? Eu tô querendo dizer a comparação, né, porque o morador de rua, ele guarda aquele agasalho, né, o animal, se ele está abandonado, como que faz?
onde que seria ideal entregar estes agasalhos ou estes pedaços de panos, né, que sejam mais quentes, que possam protegê-los? Para quem que faça essa doação? Olha, essa doação, ela pode estar sendo entregue aqui na Docton, né? Que vocês, a Regiane, que é a apresentadora, né? A Sim. Carol, que trabalha aqui, abriram as portas, né? Para estar recebendo essas doações. Na empresa, né? Casa Ciclista, localizada ali na Olegário Maciel, ou alguma das outras redes. E na Sandal, localizada ali na Rua do Correio também, podem estar entregando essas doações lá. Tem também na Sétima Arte, né, que eles também recebem essas doações. E com relação aos cães que estão na rua, que às vezes, né, não tem como, coisa que eles estão ao Deus dará. Exato. O que acontece? Quando os cães vão para o abrigo, geralmente eles já vão, né, com alguma coisa, ou seja, doentes, com carrapato, com pulgas, né, mutilados, queimados e assim vai. A maioria deles chegam nessa situação, poucos são os que chegam lá saudáveis. E aí essas instituições não tem como manter todos esses animais assim, no conforto que é o que eles deveriam ter. Então o que acontece? Essas doações, elas são revestidas para esses animais, ou seja, são colocados, né, para eles se aquecerem. Alguns fazem até roupinha para eles, né, não sentir tanto frio. Até manga de blusa, Regiane, que você tem em casa, você pode cortar, sabe? Tem vídeos ensinando isso na internet, você colocar no cachorro de rua. Blusa que você não usa mais, até mesmo blusa de frio, pode virar uma caminha. São várias ideias de pessoas que, assim, realmente usam a sua inteligência em prol da humanidade, sabe? Então, se as pessoas têm essa consciência aí, que é de fazer o bem, sem saber a quem, tem o conceito de que é uma vida, elas com certeza vão se adaptando a isso daí, fazendo as obras de caridade. Muito bom, Tatiane. O nosso tempo é curto. Estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e um recadinho final ao nosso telespectador. Como a gente sabe, a situação aqui em Caratinga está grave. A gente sabe, né, da dificuldade de estar mantendo esses animais aí no abrigo, né? A gente sabe que isso daí tem que trabalhar o problema da fiscalização, que não temos a fiscalização ali em cima, cobrando toda hora. Sobre a questão também, Regiane, que eu queria citar, sobre os maus tratos, que as pessoas liguem e denunciem essas pessoas que fazem maus tratos contra esses animais, que são pessoas cruéis, né, que tem que ser responsável pelos atos de crueldade que faz contra esse animal. Liguem para quem? Olha, onde ligar? Exatamente. A polícia ambiental é responsável por essa área, né? Então, se você ligar, você pode estar fazendo essa denúncia. Se você puder também gravar um vídeo, né? Pode fazer uma denúncia anônima, ou se você quiser se identificar também, grave os vídeos, né? Tire fotos mostrando sobre esses maus tratos. E assim, ligar para fazer um boletim de ocorrência, pode ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque realmente a gente não pode deixar isso impune, sabe? A gente tem que cobrar, isso está na Constituição. Só que assim, o que acontece? A gente também tem que fazer valer aquilo ali que está no papel e não ficar, eu tô com medo, eu não posso fazer isso, porque é parente, ou coisas do tipo, sabe? A pessoa fica meio que com medo de denunciar, mas sabe, não é assim que funciona. As pessoas têm que denunciar mesmo, têm que ligar, sabe? Tem que falar. E assim, porque os animais, eles estão aqui no mundo, não é para sofrer igual eles estão sofrendo, sabe? E muitos aqui em Caratinga ainda fazem esses atos de crueldade e ficam por isso mesmo, porque acham que não vai ter lei para defender isso. Outra coisa importante também com relação aos cavalos, que são bichos que eu acho que os seres humanos deveriam achar outro meio de transporte, sabe? Porque isso está meio ultrapassado.
né? Um cavalo numa carroça machucado, sabe? É muito triste. Eles não são, sabe, veículos de tração animal, sim, mas não é assim dessa forma que tem aqui em Caratinga, que são animais que estão realmente machucados, mutilados e assim, entre outros que a gente vê e fica por isso mesmo. Tatiane, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Doctor Entrevista. Como eu disse, nosso tempo é curtinho, mas eu espero você em uma próxima oportunidade. E a você, nosso telespectador, espero que tenha se conscientizado e quem sabe, né, adote um animalzinho aí de rua. Cuide bem dele, porque ele será o seu companheiro, eu tenho certeza disso. E você pode continuar nos acompanhando, toda a programação completa da Docton TV, assim como as reprises deste programa, todos os dias pela Docton TV e também pela internet. Até o próximo programa.